Fala, enfermagem! Pessoal, hoje trago para vocês essa maravilhosa cobertura hidrofibra e com prata. Tá curioso para saber como que ela funciona? Fique ligado até o final do vídeo. Então vamos entender o seguinte, por que essa cobertura ela é tão maravilhosa? Pensa aquele seu paciente que está com uma lesão cavitária, uma lesão com um buraquinho, né, com uma cavidade. O que a gente tem que se preocupar em pacientes que apresentam lesão cavitária? Geralmente as lesões cavitárias elas ficam muito úmidas ou muito exudativas. E qual que é o problema disso? Quando eu tenho um ambiente que cria umidade demais, eu posso atrapalhar o processo de cicatrização. Então olha só, cicatrizar uma lesão vai muito além do que simplesmente colocar um agente cicatrizante. Eu tenho que manter esse ambiente propício para que o tecido possa crescer. E como que eu faço isso? Principalmente controlando umidade, controlando micro-organismos que possam crescer dentro desse meio e gerar os nossos tecidos desvitalizados, que vocês já conhecem, que são a necrose e o esfacelo. Sabe por que essa cobertura é maravilhosa? Porque além dela fazer esse poder de alta absorção de exudato, ela ainda protege contra os micro-organismos. Sabe por quê? Porque ela possui essa propriedade química aqui, que é o Ag+, ou a prata, que é um excelente antimicrobiano. E como todo bom antimicrobiano, ele vai evitar ou auxiliar para que essa lesão não deixe os micro-organismos proliferarem. Ah, Matheus, mas você está me falando que para eu ficar absorvendo a umidade, eu preciso colocar essa hidrofibra. Mas por que então eu não posso usar a gaze para fazer a absorção dessa umidade? Uma vez que a gaze pode fazer isso, não é verdade? Pessoal, sabe por que eu não posso contar com a ação da gaze para fazer a absorção dessa umidade? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho uma bacia e aqui eu tenho um copo d'água. Eu vou jogar essa água na minha baciazinha, ok? E eu vou pegar a gaze e vou imergir aqui nessa bacia. Olha que legal. Peguei a minha gaze, vou deixá-la em contato com essa umidade, olha só. E percebam que ela vai estar bem úmida, tá? Olha o que acontece. Você tá vendo que essa água tá escorrendo? Você tá vendo que eu aperto essa gaze e ela espreme toda essa água que estava aderida nela? Exatamente. A gaze, ela, apesar de ter a capacidade de puxar, absorver essa umidade da lesão, ela não vai fazer com que essa umidade evite de ser espalhada para o resto da lesão novamente. Coisa que com a hidrofibra, olha só o que acontece. Peguei a minha hidrofibra, vou colocá-la em contato com a umidade e olha que interessante. A hora que ela pega essa umidade, fica só vendo. Olha como não desce praticamente nada de líquido. E olha o que acontece se eu espremer ela, ó, estou espremendo, ó, olha um pouquinho de gotinha que sai. Tá entendendo a diferença? A hidrofibra, pessoal, ela absorve essa umidade nessas suas camadas. Olha só como é que fica, ó. Ela absorve a umidade nessas camadas e evita com que essa umidade se dissipe novamente para a lesão. Coisa que com a gaze você não conseguiria fazer isso. Agora que você entendeu um pouco do que é a hidrofibra, vamos ver mais ou menos em que tipo de lesão que ela poderia ser aplicada. Para pensar comigo. Sabe aquele seu paciente que possui uma lesão por pressão, estágio 3 ou estágio 4, que é uma lesão que perdeu várias camadas, né, vários tecidos? Você pode estar pensando em usar essa cobertura para esse paciente. Sabe um outro exemplo aqui também? Lesões, úlceras venosas ou úlceras arteriais. São aquelas úlceras geralmente lá nos membros inferiores, que o paciente produz umidade, exudação em excesso. Essa cobertura pode ser interessante para alguns tipos de caso. E um outro exemplo são pacientes que estão com queimaduras de segundo ou terceiro grau, que também produzem exudação em excesso. Então olha só que interessante. Eu citei aqui alguns exemplos, mas nós temos outros. Pé diabético também, né? As úlceras neuropáticas, a depender da situação, essa cobertura vai ser maravilhosa também. Só que o profissional ele precisa entender o que aquela lesão está precisando. Qual que é o ponto principal para entrar com esse recurso.
Porque não é simplesmente, pessoal, você detectar que tem uma cavidade e sair colocando a hidrofibra com prata. O profissional ele tem que entender o tipo de lesão, a fase de cicatrização que aquela lesão se encontra e aplicá-la no momento ideal para que a cicatrização ocorra. Agora que você já sabe dos benefícios dela, eu vou te trazer alguns pontos ruins que às vezes quem usa ela na prática acaba detectando. Um dos pontos ruins é que o fabricante acaba recomendando o uso dela, a troca dela, de 7 a 14 dias, a depender do tipo da lesão. Mas pessoal, infelizmente na prática isso não ocorre. Uma hidrofibra ela não vai ter a capacidade de absorver a exsudação de uma lesão por mais do que 48, 72 horas. É muito difícil na prática isso acontecer. Então um dos pontos negativos é esse. Às vezes o fabricante recomenda que ela duraria muito mais, mas infelizmente na prática isso não ocorre. Outro ponto ruim é o valor. Essa placa, essa cobertura, ela está custando muito caro hoje em dia. Vocês encontram aí uma placa, de 10 a 15 centímetros, variando aí em torno de 150 a 200 reais. Aí você pensa um tratamento onde o paciente vai usar uma dessa por dia. Acaba pesando um pouco no bolso. E um outro malefício, é que eu não posso utilizar essa cobertura quando eu tenho a presença de tecidos desvitalizados, necrose, esfacelo, porque essa cobertura não vai fazer desbridamento otolítico. Então por isso que eu expliquei para vocês que é extremamente importante o profissional saber o momento exato de usar essa cobertura para não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar tempo do paciente, e um produto que teria ótima recomendação para tratar aquela lesão, mas por ser utilizado na fase errada de cicatrização, você acaba perdendo essa possibilidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para outra pessoa essas informações. Fique ligado que logo traremos mais novidades para vocês no canal. Um abraço!